A chuva caía grossa naquela noite de quinta-feira. As ruas de São Paulo estavam congestionadas, mas a Avenida Central permanecia quase deserta, iluminada apenas pelos faróis de poucos carros que ousavam enfrentar a tempestade. O barulho dos trovões ecoava como um prenúncio de tragédia. No meio da pista molhada, um carro prateado perdeu o controle após aquaplanar. O veículo girou 2 vezes, derrapou e colidiu violentamente contra um poste. O vidro se estilhaçou em 1000 pedaços. O som metálico ecoou pelo asfalto molhado. Dentro dele, uma jovem de pouco mais de 20 anos ficou desacordada, o rosto coberto por sangue. Não havia documentos à vista. Apenas uma bolsa rasgada com alguns pertences espalhados. Minutos depois, uma ambulância chegou. Os paramédicos retiraram a vítima com urgência. "Pressão caindo!" gritou o socorrista. "Precisamos levá-la para o Hospital Central agora!" A sirene abriu caminho entre as ruas molhadas. O corpo da jovem se agitava levemente, como se lutasse entre a vida e a morte. O despertar no hospital. Horas depois, já no Hospital Central, o coração da jovem batia mais estável. No quarto branco, iluminado por luzes frias, o cheiro de antisséptico e álcool dominava o ambiente. Ela abriu os olhos lentamente, confusa, com a visão turva. Onde eu estou?" sussurrou, tentando se mover. Uma enfermeira de olhar duro e semblante rígido se aproximou. Seu crachá dizia: "Marta, você está no Hospital Central. Sofreu um acidente", respondeu sem emoção. Acidente? A jovem levou a mão à cabeça, tentando lembrar. Um vazio esmagador tomou conta de sua mente. Quem sou eu? Marta franziu o senho. Fingiu preocupação, mas em seus olhos havia algo mais. Medo. Calma. Não se esforce. A memória pode demorar a voltar. Enquanto isso, um jovem médico entrou no quarto. Dr. Rafael, residente em cirurgia, carregava uma prancheta. Seus olhos, no entanto, se fixaram mais na paciente do que nos papéis. "Como ela está?" perguntou, direcionando-se à enfermeira. "Estável, mas sem memória", respondeu Marta. Rafael se aproximou. Observou o rosto delicado da jovem, marcado por hematomas, mas ainda assim com uma beleza impressionante. Havia algo nela que o intrigava. "Você lembra de alguma coisa? Algum nome? Algum lugar?" perguntou gentilmente. A moça fechou os olhos com força, tentando puxar algo da mente. Um flash rápido surgiu, uma música de ninar, e depois o silêncio. "Não, nada", murmurou com lágrimas nos olhos. "Quem sou eu?" O vazio da identidade. Os dias seguintes foram de silêncio e frustração. A jovem se recuperava fisicamente, mas a memória permanecia apagada. Sem documentos, sem visitas, sem ninguém para reclamar sua presença. "Estranho", comentou Rafael com uma colega médica. "É como se ela tivesse surgido do nada. Nenhum registro no sistema, nenhuma denúncia de desaparecimento." Marta, ouvindo a conversa de longe, apertou os lábios. Sabia muito bem por que aquela paciente não poderia ser identificada. Uma noite, enquanto verificava os prontuários, Marta entrou no quarto de Laura, nome provisório que Rafael havia dado a ela. "Escute, menina, talvez seja melhor aceitar que certas lembranças não precisam voltar", disse com um tom quase ameaçador. Laura, assustada, engoliu em seco. "Por que a senhora diz isso?" "Porque às vezes a verdade dói mais do que a ignorância." Marta apagou a luz e saiu, deixando um silêncio pesado no ar. A idosa misteriosa. No corredor, uma senhora idosa em cadeira de rodas observava tudo. Seu nome era Dona Célia, paciente antiga do hospital, com olhos que pareciam enxergar mais do que deviam. Na manhã seguinte, quando Laura foi levada até a varanda do hospital para tomar sol, Dona Célia se aproximou. "Você não devia estar aqui, menina", sussurrou com a voz rouca. Laura arregalou os olhos. "Como assim?"
A senhora me conhece? A idosa sorriu de canto, como quem carrega um segredo antigo. Eu já vi esse rosto antes. Você pertence a um lugar que tentaram te arrancar. O que está dizendo? Insistiu Laura, aflita. Antes que pudesse responder, Marta apareceu e interrompeu bruscamente. Dona Célia, já está na hora dos seus remédios. Vamos. A idosa foi empurrada para longe, mas antes de desaparecer pelo corredor, lançou um último olhar para Laura, carregado de mistério e advertência. Rafael, o protetor improvável naquela noite, Rafael entrou discretamente no quarto de Laura. Preciso ser sincero com você. Algo nessa história não está certo. Já tratei dezenas de pacientes, mas nunca vi alguém internado sem nenhum registro, sem parentes, sem nada. Então não sou louca, murmurou ela quase aliviada. Não, acho que estão escondendo algo de você, disse ele com firmeza. Prometo que vou descobrir. Laura sentiu uma confiança inesperada naquele médico. Seu coração, ainda frágil, pulsava de uma maneira diferente quando ele estava por perto. Obrigada, doutor. Rafael. Pode me chamar de Rafael. Eles se olharam por um instante e o silêncio entre os dois carregava mais do que palavras. Mas lá fora, no corredor escuro, Marta observava pela fresta da porta. Seus olhos frios brilhavam como lâminas. E em sua mente, uma frase ecoava: se ela descobrir a verdade, todos nós estaremos perdidos. O relógio marcava 2 da manhã no Hospital Central. Os corredores estavam silenciosos, quebrados apenas pelo som dos monitores cardíacos e pelo tilintar distante de instrumentos cirúrgicos. A chuva continuava a cair do lado de fora, pingando forte nas janelas de vidro. Marta caminhava apressada com uma prancheta na mão. Seus passos ecoavam secos, firmes, como se carregassem um segredo pesado. Entrou na sala de arquivos restritos, trancou a porta e começou a folhear documentos médicos. Isso não pode vir à tona, murmurou, enquanto rasgava discretamente algumas folhas. No alto da pilha, havia um prontuário com o nome de uma família famosa. Monteiro Vasconcelos. Marta hesitou antes de rasgá-lo também. Seus dedos tremiam, mas sua determinação era maior. De repente, um barulho no corredor a fez gelar. — Quem está aí? Gritou, fechando a pasta com violência. Silêncio, apenas o som da chuva. Mas Marta tinha certeza, alguém a estava vigiando, Laura e os pesadelos. Enquanto isso, no quarto 312, Laura dormia inquieta. Seu corpo ainda enfraquecido reagia aos medicamentos, mas sua mente parecia querer se libertar. Sonhava com um quarto luxuoso, com paredes douradas e uma música de piano ao fundo. No sonho, uma voz masculina chamava seu nome. Helena. Ela acordou assustada, com o coração disparado. Helena, repetiu em voz baixa. A enfermeira plantonista entrou no quarto ao ouvir o barulho. Está tudo bem, querida. Acho que me lembrei de alguma coisa. Alguém me chamou de Helena. A enfermeira sorriu sem dar importância, mas, ao sair do quarto, murmurou baixinho. Então começou. A curiosidade de Rafael. No dia seguinte, Rafael entrou cedo para checar Laura. Ele percebeu a agitação em seu semblante. Teve algum sonho? Perguntou. Sim, respondeu ela insegura. Alguém me chamou de Helena. Será que é o meu nome? Rafael anotou em sua prancheta, mas não conseguia disfarçar a desconfiança. O nome ecoava em sua mente. Horas depois, ao revisar prontuários no sistema, percebeu algo estranho. Todos os registros de pacientes com o nome Helena haviam sido apagados. Isso é impossível, murmurou franzindo o senho. Foi então que ouviu vozes no corredor. Aproximou-se da porta entreaberta e reconheceu Marta falando ao telefone. Eu avisei que ela não podia voltar. Se descobrirem quem ela é, vai acabar com todos nós. O sangue de Rafael gelou.
Dona Célia e a revelação naquela tarde, Laura recebeu novamente a visita de Dona Célia. A idosa, com os olhos brilhantes, parecia mais lúcida do que nunca. Você sonhou, não foi? Perguntou sem rodeios. Laura a olhou assustada. Como sabe? Porque eu estive lá, menina. Eu conheci seu pai. Ele era um homem poderoso. A voz de Célia tremeu. O nome dele era Álvaro Monteiro Vasconcelos. Laura arregalou os olhos, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Monteiro Vasconcelos. Sim, você é filha deles, mas foi escondida do mundo. Antes que pudesse continuar, Marta entrou com uma expressão furiosa. Dona Célia, volte já para o seu quarto, gritou, empurrando a cadeira de rodas com brutalidade. Laura, em lágrimas, ficou em choque. Se isso for verdade, quem sou eu, afinal? O perigo se aproxima. Mais tarde, Rafael foi até o quarto de Laura e a encontrou tremendo. Precisa confiar em mim, disse ela, agarrando a mão do médico. Acho que sei quem eu sou, mas alguém não quer que eu descubra. Rafael a encarou seriamente. Você não está segura aqui. Eu vou investigar, mesmo que tenha que enfrentar a própria direção do hospital. No corredor escuro, Marta os observava mais uma vez. Pegou o celular e fez uma ligação rápida. Eles já sabem demais. Está na hora de dar um jeito. A voz do outro lado da linha respondeu fria. Então, faça. Marta desligou e olhou para o quarto de Laura. Um brilho de decisão mortal refletia em seus olhos. Naquela noite, o vento batia forte contra as janelas do Hospital Central, trazendo consigo uma sensação de que algo sombrio estava prestes a acontecer. Laura não conseguia dormir. As palavras de Dona Célia ecoavam em sua mente. Você é filha dos Monteiro Vasconcelos. O nome soava familiar e distante ao mesmo tempo, como uma memória guardada em um cofre trancado. Segurando firme no cobertor, murmurou para si mesma. Helena, Monteiro Vasconcelos. Quem sou eu, afinal? Rafael sob pressão. Na manhã seguinte, Rafael foi chamado à sala da direção. Dr. Augusto, o diretor do hospital, o aguardava com uma expressão rígida. Dr. Rafael, começou em tom seco. Fiquei sabendo que está se envolvendo demais com uma paciente. Estou apenas cuidando dela, respondeu com firmeza. Não minta para mim. Já recebi relatórios de que está investigando informações que não lhe dizem respeito. Rafael franziu o senho. O que o senhor está tentando esconder? Quem é Laura de verdade? O diretor bateu com a mão na mesa. Pare agora, doutor. Se continuar por esse caminho, não terá mais lugar neste hospital. Rafael saiu da sala com o coração acelerado. Pela primeira vez, sentiu que sua própria carreira estava em jogo. Um bilhete misterioso. De volta ao quarto, Laura encontrou algo estranho embaixo do travesseiro. Um bilhete dobrado. Com mãos trêmulas, abriu-o e leu. Não confie em ninguém. Seu nome verdadeiro é Helena. Procure o cofre antigo no subsolo do hospital. A verdade está lá. Seu coração disparou. Quem teria deixado aquilo? Quando Rafael entrou para examiná-la, ela mostrou o bilhete. Então é verdade, murmurou ele. Alguém dentro do hospital quer que você saiba quem realmente é. Mas antes que pudessem conversar mais, Marta apareceu repentinamente. O que estão escondendo de mim? Perguntou, estreitando os olhos. Laura rapidamente escondeu o bilhete sob o lençol. Nada, respondeu tentando disfarçar. Marta, desconfiada, saiu do quarto com passos pesados. O subsolo do hospital. Naquela madrugada, Laura convenceu Rafael a levá-la até o subsolo. Ele a ajudou a sair discretamente em uma cadeira de rodas. O hospital estava em silêncio, iluminado apenas pelas luzes frias dos corredores. Desceram pelas escadas de serviço até uma ala abandonada, onde antigas salas de arquivo permaneciam fechadas há anos. O cheiro de mofo e poeira impregnava o ar. Aqui ninguém vem há muito tempo, sussurrou Rafael.
procuraram entre armários e caixas antigas até encontrarem um cofre enferrujado, escondido atrás de um painel de madeira solto. Laura passou os dedos pela superfície fria. É isso, disse, com lágrimas nos olhos. A resposta está aqui. Mas o cofre estava trancado. De repente, ouviram passos se aproximando. Alguém estava descendo as escadas. Rápido, murmurou Rafael. Temos que nos esconder. Apagaram a lanterna e se esconderam atrás de uma pilha de caixas. A porta se abriu e Marta entrou, segurando uma chave prateada. Chegou a hora, disse em voz baixa, indo direto até o cofre. O coração de Laura batia descompassado enquanto observava Marta se aproximar do cofre. A chave prateada em sua mão refletia a pouca luz que vinha do corredor. Então era você, sussurrou Laura para si mesma, tentando conter a respiração. Marta ajoelhou-se diante do cofre, introduziu a chave com cuidado e girou lentamente. Um estalo metálico ecoou pelo subsolo, quebrando o silêncio pesado da noite. O cofre se abriu com dificuldade, rangendo, como se guardasse segredos há muito tempo esquecidos. Marta retirou um envelope grosso, amarelado pelo tempo, e uma pequena caixa de madeira. Finalmente, murmurou ela emocionada, ninguém mais precisa saber. A decisão perigosa, Rafael apertou o braço de Laura, sussurrando. Não podemos deixar que ela leve isso. Esses documentos podem provar quem você realmente é. Laura, com lágrimas nos olhos, respondeu baixinho. Mas se ela nos ver aqui, vai saber que estamos atrás da verdade. Antes que pudessem pensar em um plano, Marta fechou o cofre e guardou a chave no bolso do jaleco. Então, com passos firmes, saiu da sala, levando consigo os segredos. Laura soltou um suspiro trêmulo. Eu preciso daquele envelope, Rafael. Está ali minha vida inteira. Rafael fitou seus olhos cheios de dor e determinação. Então, vamos recuperá-lo, mas isso é perigoso. Marta não é quem parece ser, um encontro inesperado. Na manhã seguinte, já de volta ao quarto, Laura recebeu a visita de um estranho. Era um homem elegante, de terno escuro, com feições duras e olhar enigmático. Bom dia, senhorita Helena, disse ele, como se já soubesse a verdade. Laura ficou paralisada. Quem é o senhor? O homem inclinou-se, como se quisesse que apenas ela escutasse. Eu me chamo Álvaro Vasconcelos. Estou aqui para protegê-la. Rafael, que havia acabado de entrar, interrompeu bruscamente. Proteger? De quê? Álvaro lançou-lhe um olhar frio. Este hospital esconde segredos que podem destruir famílias inteiras, e a senhorita Helena está no centro de tudo. Laura, atordoada, não sabia se podia confiar nele, mas uma coisa era certa. A cada passo, a teia de segredos se tornava mais densa. Marta em alerta. Enquanto isso, em sua sala, Marta abria o envelope que retirara do cofre. Lá dentro havia certidões antigas, laudos médicos e uma fotografia de um bebê nos braços de uma mulher que não era ela. Marta fechou os olhos, aflita. Eu jurei que protegeria você, Helena. Mas se a verdade vier à tona, todos nós estaremos perdidos. Seu celular vibrou. Uma mensagem anônima apareceu na tela. Eles já sabem. Cuide-se. Laura não conseguia tirar os olhos daquele homem. Álvaro Vasconcelos parecia saber muito mais sobre ela do que estava disposto a revelar. Sua presença imponente a deixava entre o medo e a curiosidade. Senhorita Helena, repetiu ele com firmeza. Eu sei quem você realmente é. Rafael se adiantou, colocando-se entre os dois. Olhe-o aqui. Não importa quem você pensa que ela seja. Laura é minha paciente e eu não vou permitir que ninguém a confunda ou a pressione. Álvaro esboçou um sorriso enigmático. Doutor, o senhor não faz ideia do que está em jogo. Essa jovem não é apenas uma paciente. Ela é a herdeira de um império. Laura sentiu o corpo gelar. Herdeira? Isso não faz sentido.
Eu cresci sem nada. Álvaro inclinou-se, baixando o tom da voz. E é justamente por isso que esconderam você, a semente da dúvida. Mais tarde, já sozinha com Rafael, Laura tentava assimilar as palavras do estranho. E se ele estiver dizendo a verdade? Murmurou ela, com lágrimas nos olhos. E se tudo o que eu vivi até hoje for uma mentira? Rafael segurou suas mãos. Laura, você não pode confiar em qualquer um que aparece com promessas e segredos. Eu vi como Marta reagiu ontem. Algo realmente está sendo escondido, mas não sabemos se esse Álvaro está do nosso lado. Laura suspirou, aflita. Mas ele sabia meu nome verdadeiro. Disse Helena, sem que ninguém tivesse contado. Rafael ficou em silêncio, inquieto. Marta em desespero. Enquanto isso, Marta observava Álvaro pelo corredor do hospital. Seu coração disparava. O que ele está fazendo aqui? Murmurou nervosa. Ela pegou o celular e ligou para alguém misterioso. Ele voltou. Você me prometeu que nunca mais se envolveria. A voz do outro lado respondeu, fria e cortante. Se ele está no hospital, é porque a verdade já está prestes a explodir. Faça a sua parte, Marta, ou será tarde demais. Marta desligou com as mãos trêmulas. O envelope em sua gaveta parecia pesar toneladas. O aviso. Naquela noite, enquanto Laura tentava dormir, uma sombra apareceu diante de sua porta. Álvaro entrou silenciosamente no quarto. Preciso falar com você a sós, disse ele. O tempo está acabando. Laura engoliu em seco. O que o senhor quer de mim? Ele a encarou nos olhos e, em tom grave, respondeu. Quero que você saiba a verdade sobre a sua família. Mas primeiro preciso ter certeza de que você pode suportar. Antes que Laura pudesse responder, a porta se abriu bruscamente. Era Rafael. O que pensa que está fazendo com ela? Os dois homens se encararam como rivais. Laura, perdida entre a proteção e o medo, sabia apenas de uma coisa. Seu destino estava prestes a mudar para sempre. O silêncio na enfermaria era cortante. Álvaro e Rafael continuavam frente a frente, como dois inimigos prontos para a batalha. Laura, assustada, olhava de um para o outro. Eu não vim aqui para machucá-la, disse Álvaro, erguendo as mãos em sinal de paz. Mas ela precisa saber a verdade. Rafael estreitou os olhos. E desde quando a verdade aparece no meio da noite, escondida, como um ladrão? Álvaro abriu sua pasta de couro e retirou um envelope grosso, marcado com um selo vermelho. Colocou-o sobre a cama de Laura. Aqui dentro, Helena, está tudo o que nunca lhe contaram. Sua origem, o motivo de terem escondido você e quem realmente quer o seu fim. Laura estendeu a mão trêmula em direção ao envelope, mas Rafael o tomou antes. Não vou deixar você manipulá-la com papéis que podem ser falsos. Álvaro deu um passo à frente, com o olhar duro. Então abra você mesmo, doutor, e verá que não é mentira. Marta em pânico. No corredor, Marta observava a cena pela fresta da porta. Suas mãos suavam frio. Ele não pode entregar esse dossiê, murmurava. Ela pegou o celular e ligou novamente para a voz misteriosa. Ele já está com ela. Se entregar os documentos, acabou tudo. Do outro lado, a voz respondeu firme e cruel. Então dê um jeito, Marta. Nem que precise destruir esse envelope com as próprias mãos. A revelação interrompida. Dentro do quarto, Rafael respirou fundo e começou a abrir o envelope. O som do papel sendo rasgado ecoou no ambiente silencioso. Laura observava, o coração acelerado. Doutor, Álvaro murmurou, prepare-se. A verdade é mais cruel do que você imagina. Rafael puxou o primeiro documento. Seus olhos percorreram as linhas e, de repente, ele empalideceu. Não, isso não pode ser verdade. Laura se levantou da cama, apoiando-se com dificuldade. O que está escrito, Rafael? Me diga. Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu com violência.
Marta entrou, ofegante, e em um movimento rápido arrancou o envelope das mãos dele. Isso não pertence a vocês, Laura gritou. Marta, me devolve agora. Mas Marta, com os olhos marejados e cheios de desespero, apertava o envelope contra o peito como se fosse sua própria vida. Você não entende, Helena. Se ler isso, tudo vai mudar e nada poderá ser desfeito. Marta respirava ofegante, o envelope contra o peito. Seus olhos, cheios de lágrimas, percorriam o quarto, de Laura para Rafael, de Rafael para Álvaro. Vocês não sabem no que estão mexendo, murmurou quase em súplica. Laura, com a voz trêmula, mas firme. Marta, você sempre cuidou de mim, sempre esteve ao meu lado. Então por que agora age como se fosse minha inimiga? Marta fechou os olhos, tentando conter as emoções. Porque às vezes a verdade é uma sentença de morte, Helena. Álvaro avançou um passo. Devolva. Ela precisa saber. Você a criou na sombra da mentira e agora chegou a hora de revelar tudo. Rafael se interpôs entre Marta e Laura. Se esse envelope contém algo tão perigoso, eu mesmo vou proteger minha paciente. Protegê-la? Marta riu amarga. Você não faz ideia do que está escrito aqui, doutor. Laura ergueu a voz, chorando. Eu tenho o direito de saber. A vida inteira fui cercada por segredos, olhares estranhos, cochichos quando eu entrava na sala. Chega! Marta, por favor, me diga o que está acontecendo. O segredo começa a vazar. As mãos de Marta tremiam. Um papel escorregou para fora do envelope, caindo no chão. Rafael se abaixou para pegar, mas seus olhos travaram na primeira frase visível. Registro de nascimento, filha legítima de Antônio Albuquerque e de Ana Nogueira. Rafael ergueu o olhar, chocado. Albuquerque, ele murmurou. A família mais poderosa da cidade. Laura sentiu o chão sumir sob seus pés. O quê? Você está dizendo que eu sou filha deles? Álvaro assentiu lentamente, seus olhos fixos em Marta. É isso que ela esconde há anos. Marta, em desespero, Marta caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu fiz o que era necessário. Vocês não entendem. Se eu não tivesse escondido, ela estaria morta. Laura se aproximou com a voz embargada. Morta? Mas por quê? Quem iria querer me matar? O silêncio foi pesado. Marta apertou o envelope contra si, mas desta vez não tentou fugir. Seu olhar se encheu de dor. Porque no dia em que você nasceu, Helena, já havia uma sentença contra a sua vida. O quarto parecia pequeno demais para conter toda a tensão que pairava no ar. Laura, Rafael e Álvaro encaravam Marta, que ainda segurava o envelope com força, como se cada papel fosse uma arma. Agora, Helena, começou Marta, a voz tremendo. Você precisa saber toda a verdade. Não é só sobre quem são seus pais, nem sobre a troca de bebês. É sobre quem tentou te matar antes mesmo de você ter memória de si mesma. Laura engoliu em seco, seu coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo quarto. Quem fez isso? Quem tentou me matar? Perguntou com voz embargada. Marta respirou fundo, como se estivesse revivendo cada momento doloroso. Foi Beatriz Albuquerque, sua irmã de criação. Ela tinha medo de perder sua herança. Quando você nasceu, ela decidiu que ninguém poderia ocupar o lugar que ela acreditava ser seu por direito. Álvaro franziu o senho. E foi por isso que ela fez a troca no hospital. Rafael, ainda segurando o envelope, olhou incrédulo. Então tudo isso, as manipulações, o desaparecimento de registros, os cochichos, os olhares desconfiados, eram para encobrir um crime? Marta assentiu. Sim, eu fui forçada a obedecer ao Dr. Augusto e à própria Beatriz. Eu a protegi o quanto pude, mas não pude impedir tudo. Laura, entre o choque e a fúria, Laura se sentou à beira da cama, o rosto pálido e as mãos trêmulas. Então minha vida inteira foi construída em mentiras, sussurrou, mais para si mesma do que para os outros.
Mas agora você sabe, disse Álvaro, se aproximando. E isso significa que pode tomar seu lugar, reivindicar seu direito de viver a verdade. Rafael colocou uma mão firme em seu ombro. E você não está sozinha, Laura. Vamos enfrentar isso juntos. Laura respirou fundo. Um misto de medo e coragem invadiu seu peito. Eu não vou deixar que a história termine sem justiça. Não importa quem esteja contra mim. Marta e a escolha final. Marta olhou para Laura e depois para Rafael e Álvaro. A culpa e o peso de todos os anos de segredos a esmagavam. Eu só espero que você me perdoe, Helena. Fiz o que achei que era certo para protegê-la, mas agora a verdade está em suas mãos. Laura encarou-a e, apesar da dor, sentiu uma pontada de compreensão. Obrigada por me proteger, mesmo que tenha escondido tanto de mim. Marta respirou fundo, como se finalmente aliviada por ter contado tudo, sabendo que o peso da culpa poderia agora ser compartilhado e não carregado sozinha. O Hospital Central nunca parecera tão silencioso e, ao mesmo tempo, tão carregado de tensão. O eco de cada passo no corredor parecia anunciar o caos que estava prestes a explodir. Laura, ainda tremendo, segurava o envelope com os documentos que comprovavam sua verdadeira identidade. Álvaro e Rafael a acompanhavam, cada um ciente de que o próximo passo poderia mudar tudo. Precisamos confrontá-los, disse Álvaro com firmeza. Beatriz e Dr. Augusto não podem continuar escondendo a verdade. Rafael assentiu, mas franziu o senho. Isso é perigoso. Eles têm influência e podem manipular tudo dentro do hospital. Laura respirou fundo. Eu preciso fazer isso. Eles roubaram minha vida inteira e enganaram minha família. Agora é hora da verdade. O encontro com Beatriz Albuquerque estava no salão principal, cercada por funcionários e advogados, quando Laura entrou. Seus olhos azuis brilharam com surpresa, rapidamente substituída por desdém. Então essa é a minha irmã perdida? Beatriz perguntou com uma voz carregada de sarcasmo. Confesso que esperava alguém diferente. Alguém diferente ou não, respondeu Laura com firmeza. Eu sou Helena Albuquerque e tenho provas. Beatriz riu, mas seu sorriso não alcançou os olhos. Provas? Você acha que um simples envelope pode me derrubar? Dr. Augusto intervém. De repente, Dr. Augusto apareceu atrás de Beatriz, ajustando o jaleco com ar de autoridade. E o que está acontecendo aqui? Perguntou, tentando manter a postura calma, mas com um vislumbre de medo nos olhos. Acontece que a sua conspiração acabou, respondeu Laura, levantando o envelope. Todas as mentiras, todas as manipulações, tudo isso está documentado. Beatriz deu um passo à frente, ameaçadora. Você não entende o que significa para você mexer nisso. Entendo perfeitamente, disse Laura firme. Significa que finalmente poderei reivindicar minha vida. Rafael apertou seu braço em apoio silencioso. Eles não podem intimidá-la agora. A tensão atinge o ápice. No salão, o clima estava elétrico. Funcionários observavam em silêncio, temendo se envolver. Álvaro manteve-se ao lado de Laura, pronto para intervir se necessário. Marta entrou silenciosamente, observando a cena. Seu olhar estava carregado de culpa e esperança. É hora da verdade, murmurou, quase para si mesma. Beatriz respirou fundo, percebendo que o jogo havia mudado. Ela olhou para Dr. Augusto, que finalmente reconheceu que a situação estava fora de controle. Muito bem, Helena, disse ele, tentando manter o controle. Talvez seja a hora de ouvir tudo. Laura ergueu o envelope, pronta para expor cada segredo, cada mentira e finalmente recuperar o que lhe fora roubado. O salão principal do Hospital Central parecia menor do que nunca. Todos os olhares estavam voltados para Laura, que mantinha firme o envelope nas mãos.
A tensão era palpável, quase sufocante. Chegou o momento, disse Álvaro ao lado de Laura. Mostre a eles quem você realmente é. Laura respirou fundo, os olhos brilhando com determinação. Estes documentos provam que sou Helena Albuquerque, filha legítima de Antônio Albuquerque e Diana Nogueira. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Beatriz e Dr. Augusto. Tudo o que vocês tentaram esconder, todas as mentiras, estão aqui. As provas irrefutáveis. Laura começou a abrir cada documento, mostrando certidões de nascimento, registros médicos e até fotografias antigas. Funcionários que observavam a cena começaram a cochichar, percebendo que cada palavra de Laura tinha peso legal e moral. Vejam, disse ela, aqui está a prova de que fui trocada no nascimento e escondida de minha própria família. E aqui está a confirmação de que vocês, Beatriz e Dr. Augusto, manipularam tudo para manter a mentira viva. Beatriz engoliu em seco, tentando manter o controle. Isso não muda nada. Você não tem provas suficientes para me incriminar. Provas suficientes? Rafael interrompeu, estendendo as mãos com alguns papéis. Estes são registros internos do hospital que mostram todas as manipulações. Agora, é impossível negar. O silêncio pesado. O salão caiu em um silêncio absoluto. Até Marta, que estava encostada na parede, sentiu o peso da tensão. A verdade estava finalmente exposta. Então tudo isso é real, murmurou um dos advogados presentes, folheando os papéis. A troca de bebês, a ocultação de registros, as ameaças, está tudo documentado. Beatriz respirou fundo, agora visivelmente abalada. Helena, você não entende o que fiz. Sua voz vacilava. Eu tinha medo de perder tudo, medo de que sua presença destruísse a família. Laura ergueu o olhar, firme e serena. Destruir a família? Você destruiu a minha vida inteira. Marta decide agir. Marta, sentindo a culpa pesar mais do que nunca, aproximou-se de Laura. Helena, eu sei que me escondi atrás de mentiras por anos, mas tudo o que fiz foi para proteger você. Agora que a verdade veio à tona, quero ajudá-la a recuperar tudo o que foi roubado. Laura assentiu, sentindo uma pontada de alívio. Obrigada, Marta. Agora sei que posso confiar em você. Álvaro sorriu levemente, satisfeito. A verdade finalmente veio à flor da pele. Mas lembre-se, Helena, a batalha ainda não acabou. Alguns não aceitarão essa mudança sem lutar. O clima no Hospital Central estava tenso como nunca. Beatriz, agora exposta, reuniu aliados discretamente no escritório da família Albuquerque. Cada detalhe estava sendo cuidadosamente planejado para impedir que Helena reivindicasse seu lugar na herança. Não podemos permitir que essa menina tome o que é nosso por direito, disse Beatriz com raiva contida. Álvaro Vasconcelos pode achar que está protegendo-a, mas nós ainda temos poder aqui. Um dos advogados presentes murmurou. Precisamos agir rápido. Se os documentos vazarem oficialmente, não haverá como contestar. Helena se prepara. Enquanto isso, Laura, finalmente reconhecida como Helena, conversava com Rafael e Marta no quarto do hospital. Não posso deixar que eles continuem manipulando tudo, disse Helena decidida. Vou lutar pelo que é meu e não vou ceder. Rafael assentiu. Precisamos de provas sólidas, testemunhas e uma estratégia que impeça que qualquer influência de Beatriz ou Dr. Augusto afete o resultado. Marta acrescentou. Posso ajudar. Conheço todos os corredores, registros e segredos que eles tentaram esconder. Helena respirou fundo, sentindo que pela primeira vez tinha um plano e aliados confiáveis. O confronto jurídico. No tribunal familiar, Beatriz entrou com documentos contestando a identidade de Helena e alegando manipulação de provas. Mas Helena, apoiada por Álvaro, Rafael e Marta,
Apresentou cada registro que havia recuperado do hospital e arquivos antigos da família. Estes documentos provam a verdade, declarou Helena firme. Meu nascimento foi registrado corretamente, minha troca foi ilegal e tudo o que foi escondido tem provas irrefutáveis. O juiz observou atentamente cada papel, cada testemunha apresentada e finalmente balançou a cabeça. Está claro que Helena é legalmente reconhecida como filha dos Albuquerque. Beatriz, em desespero, Beatriz recuou sem palavras. A batalha que acreditava ter ganho antes mesmo de Helena nascer estava se desmoronando. Isso não pode estar acontecendo, murmurou quase inaudível. O poder não é dado, Beatriz, disse Álvaro com firmeza. É conquistado com coragem, verdade e justiça. Helena sorriu levemente, sentindo uma onda de alívio e vitória. Finalmente, tudo o que era meu foi reconhecido, mas a luta ainda não acabou. Apesar da vitória legal, Helena sentia que a paz era apenas temporária. Nem todos na família Albuquerque estavam dispostos a aceitar sua presença. Sussurros e olhares desconfiados seguiam-na por todos os cantos. Algo ainda não está certo, disse Helena a Rafael enquanto caminhavam pelos jardins da mansão. Não confio em todos que sorriem para mim. Rafael assentiu. Você tem razão. Quando uma mentira dura tanto tempo, as pessoas que a sustentaram costumam tentar manipulá-la mesmo após a verdade ser revelada. Marta, que observava de perto, acrescentou. Alguns funcionários da família têm segredos que não foram expostos. Alguns documentos ainda estão escondidos, e se vierem à tona, podem virar tudo de cabeça para baixo. A traição inesperada. Dias depois, Helena recebeu uma ligação misteriosa. Helena, se quiser sobreviver no que resta da família, venha sozinha à ala oeste da mansão. A voz era distorcida e ameaçadora. Ela compartilhou o aviso com Rafael e Marta, mas decidiu enfrentar a situação com cautela. Ao chegar, encontrou um aliado inesperado. Leonardo, um primo distante que sempre fora discreto e observador. Não confie em ninguém, disse ele. Beatriz pode ter perdido a batalha legal, mas ainda há muitos que querem manter a mentira viva. Descobrindo novos segredos, Helena e Leonardo começaram a investigar documentos antigos, cartas e registros bancários da família. Descobriram que alguns membros estavam envolvidos em negócios obscuros e decisões que tentaram apagar qualquer rastro da verdade sobre seu nascimento. Isso é maior do que imaginávamos, murmurou Helena, virando uma carta amarelada pelo tempo. Não é só minha identidade, é sobre toda a herança e os interesses que cercam a família Albuquerque. Rafael ficou preocupado. Precisamos agir com cuidado. Se esses segredos vazarem, eles podem tentar qualquer coisa para nos impedir. Marta alerta. Enquanto isso, Marta, em seu quarto, olhava para o envelope antigo que ainda guardava alguns registros. Eu pensei que a verdade fosse suficiente, disse para si mesma, mas há pessoas dispostas a tudo para manterem o poder. O telefone tocou. Uma mensagem anônima piscou na tela. Eles sabem que você está investigando. Cuidado com quem confia. Marta fechou os olhos, sentindo que a sombra do perigo ainda pairava sobre todos eles. Helena, sem saber, estava prestes a enfrentar traições que jamais imaginara. A mansão dos Albuquerque estava silenciosa naquela noite, mas para Helena, cada sombra parecia esconder um inimigo. Apesar de ter conquistado legalmente seu lugar na família, ela sabia que nem todos aceitariam sua presença. Temos que ser cautelosos, disse Rafael, enquanto analisava os documentos espalhados sobre a mesa. Há pessoas próximas a Beatriz que ainda podem agir para prejudicá-la. Marta assentiu com a expressão carregada de preocupação. Eu vi olhares, sussurros. Alguns funcionários antigos nunca aceitaram que você é a verdadeira herdeira.
o aliado inesperado. No meio da investigação, Helena recebeu uma visita inesperada de Clara, uma antiga amiga de Beatriz, que parecia nervosa. Helena, preciso te contar algo, começou Clara, com a voz baixa. Nem todos na família estão do seu lado. Beatriz ainda tem aliados, e alguns deles estão dispostos a qualquer coisa para manter você fora da herança. Helena franziu o senho. Quem? Quem são eles? Clara olhou ao redor antes de sussurrar. Alguns advogados, funcionários de confiança e até familiares distantes. Eles têm planos de desacreditar você e manipular qualquer documento restante. O primeiro ataque. Na noite seguinte, Helena e Rafael estavam no escritório, analisando papéis, quando o computador de Helena começou a travar de repente. Tentaram reiniciar, mas os arquivos mais importantes haviam sido deletados ou corrompidos. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Helena angustiada. É uma tentativa clara de sabotar você, disse Rafael. Alguém dentro da família ainda quer te derrubar. Enquanto isso, Marta percebeu sinais de intrusão em registros antigos e arquivos que só ela conhecia. Eles estão realmente desesperados e não vão parar até conseguir o que querem. Decidida a agir, Helena respirou fundo e olhou para Rafael e Marta. Não podemos esperar que os segredos deles nos alcancem primeiro. Precisamos descobrir quem está conspirando e agir antes que seja tarde. Rafael assentiu. Precisamos de estratégia. Documentos, registros digitais, tudo deve ser protegido. Marta acrescentou. E eu vou ajudar. Conheço cada corredor, cada sala e cada segredo do hospital que eles tentaram esconder. Helena sorriu levemente, sentindo que, apesar do perigo, estava pronta para enfrentar a próxima batalha. O ar na mansão Albuquerque estava carregado de tensão. Helena, agora consciente das traições, traçava seu plano com precisão cirúrgica. Cada passo deveria ser calculado, cada movimento cuidadosamente executado. Eles não vão me derrubar, murmurou Helena, olhando para Rafael e Marta. Mas precisamos descobrir quem está por trás de cada sabotagem. Rafael assentiu. Cada funcionário, cada familiar distante que você descobriu pode ser um traidor. Precisamos de provas irrefutáveis antes de agir. Marta abriu um mapa da mansão, indicando locais estratégicos. Alguns desses corredores e salas guardam registros que eles acreditam estar seguros. Podemos usá-los a nosso favor, identificando os traidores. Durante dias, Helena, Rafael e Marta monitoraram discretamente os movimentos de Beatriz e de seus aliados. Eles descobriram reuniões suspeitas, mensagens criptografadas e arquivos desaparecidos. Aqui está, disse Helena, apontando para um arquivo que havia sido copiado secretamente. Este documento mostra claramente quem está tentando manipular a herança e a divulgação de registros. Álvaro, que agora acompanhava de perto a situação, entrou na discussão. Agora sabemos quem são os traidores, mas precisamos agir com cuidado. Eles ainda têm influência sobre algumas pessoas do hospital e da família. A estratégia de Helena elaborou um plano audacioso. Decidiu criar situações que obrigassem os traidores a se exporem por si mesmos. Cada encontro, cada reunião falsa serviria para capturar evidências que poderiam ser usadas contra eles. Vamos usar a própria ganância deles contra eles, explicou Helena. Se acreditarem que podem manipular a situação, cometerão erros, e nós estaremos prontos para capturá-los. Rafael e Marta concordaram. É arriscado, mas é o único jeito, disse Rafael. Precisamos agir rápido, antes que tentem algo mais ousado, acrescentou Marta. A tensão aumenta. Enquanto Helena organizava o plano, Beatriz sentiu que algo estava errado. Observando cada movimento dentro da mansão, percebeu que a jovem herdeira não era mais a mesma menina que ela acreditava poder manipular.
Helena está mais esperta do que pensamos, murmurou Beatriz, com o rosto contraído de raiva. Precisamos agir antes que ela nos destrua completamente. A batalha final se aproximava. Helena sabia que qualquer passo em falso poderia custar sua segurança, sua herança e até sua vida. Mas ela estava preparada para enfrentar o jogo de manipulação e vencer. A tensão que pairava sobre a mansão Albuquerque finalmente chegava ao clímax. Helena, Rafael, Marta e Álvaro estavam reunidos em uma sala segura, revisando as provas que capturaram dos traidores. Cada documento, cada mensagem, cada gravação era uma peça decisiva no jogo que se tornara uma batalha pela verdade e justiça. Está tudo aqui, disse Helena com a voz firme e determinada. Agora ninguém poderá negar o que aconteceu. Rafael olhou para ela com orgulho. Você conseguiu, Helena. Agora é só questão de expor. O confronto final. No salão principal, Helena chamou Beatriz, Dr. Augusto e todos os aliados que haviam conspirado contra ela. Cada passo era observado por funcionários do hospital e familiares. Chegou o momento da verdade. Começou Helena, olhando nos olhos de Beatriz. Vocês esconderam minha identidade, tentaram me manipular e ameaçaram minha vida. Tudo isso está registrado e hoje todos saberão. Beatriz engoliu em seco, sem palavras, enquanto o Dr. Augusto tentava manter a postura. Vocês subestimaram a verdade, continuou Helena, e subestimaram a coragem de quem sempre buscou justiça. Ela começou a apresentar cada prova, um documento após o outro, cada um mais irrefutável que o anterior. Mensagens, registros médicos, testemunhos, tudo exposto diante de todos os presentes. A reação dos traidores. O silêncio tomou conta do salão. Beatriz e Dr. Augusto perceberam que não havia escapatória. Cada advogado, funcionário e familiar presente agora sabia que Helena era a legítima herdeira e que nenhum argumento poderia anular a verdade. Isso não pode estar acontecendo, sussurrou Beatriz, derrotada. É a justiça, respondeu Helena, calma, mas firme. A verdade sempre prevalece. Rafael e Marta trocaram olhares de alívio, sabendo que cada esforço, cada risco havia valido a pena. A conquista de Helena. Com a verdade exposta, Helena finalmente reivindicou seu lugar como herdeira legítima da família Albuquerque. Beatriz e seus aliados foram formalmente responsabilizados pelos crimes e manipulações, e o Hospital Central passou a operar sob supervisão de pessoas de confiança de Helena, garantindo que nenhum segredo pudesse ser usado novamente para prejudicar alguém. Consegui, disse Helena, emocionada, olhando para Marta e Rafael. Finalmente posso respirar em paz. Marta sorriu emocionada. Você enfrentou tudo com coragem, Helena. Agora a verdade e a justiça estão ao seu lado. Álvaro, que permanecera em silêncio, falou. A batalha foi dura, mas você venceu. Nunca subestime a força da verdade. O recomeço. Helena finalmente sentiu que sua vida tinha um novo começo. Sua identidade restaurada, sua coragem reconhecida e a justiça feita. Ela sabia que os desafios poderiam surgir novamente, mas agora estava pronta para enfrentá-los. A vida é cheia de segredos, disse Helena, mas a coragem e a verdade sempre encontram um caminho. O sol começava a nascer sobre a mansão Albuquerque, iluminando não apenas a propriedade, mas o futuro promissor de Helena e daqueles que permaneceram ao seu lado, leais e verdadeiros. Gostou dessa história? Você acha que Helena conseguiu justiça da maneira certa? Acha que Beatriz e os traidores subestimaram demais a astúcia e coragem da protagonista? Me conta nos comentários. Até a próxima história.